tema foi, porque está proposto exatamente transformados. Quem foi transformado aí? Quem foi? Quem se acha mesmo transformado, para valer? Amém. Não sei, eu quero rapidamente trazer para você uma análise sobre o que é a obra da cruz. Das 5 bênçãos decorrentes dessa obra da cruz, para você entender o tema de hoje. Nós entendemos que quando a gente crê na morte de Jesus como Cristo, como Filho de Deus, quando a gente crê naquele sacrifício, naquele sangue, a gente abre a porta de 5 bênçãos, ou de um canal, que nós chamamos da obra da salvação, que passa por 5 etapas. A primeira delas é o perdão dos nossos pecados. Então, todos os nossos pecados são perdoados. É como se a gente tivesse, não sei quantos de vocês, é tão diferente hoje o ensino, né? Para a gente fazer uma comparação do meu tempo, o tempo de vocês. Na minha época de escola, a gente tinha um negócio chamado redação. E eu detestava fazer a tal da redação. E aí a gente fazia a redação geralmente numa folha e depois ia passar aquilo a limpo, né? E às vezes até não dava nem tempo de passar ali, o professor pegava aquilo que a gente tinha rascunhado e às vezes para poder fazer, você arrancava aquela página do caderno, né? E tal, aquilo que você queria descartar. E assim, o perdão dos pecados é mais ou menos igual aquela página que você arranca. É como se aquilo que foi escrito fosse tirado, e a próxima página que você vê, ela está limpinha, né? Você descartou aquilo. Por que você tirou? Porque aquilo era só um rascunho que você estava fazendo. Você não queria que aquilo ficasse no seu caderno, não é? Eu ainda estudei naqueles cadernos de brochura. Aquilo era um inferno, porque não tinha como você arrancar. Você ia arrancar, você desmontava ele, não é? Aí você arrancava com aquele monte de pedacinho. Na minha época, o caderno de arame era um sonho de consumo, porque a gente queria ter essa oportunidade de arrancar as páginas que a gente não queria que estivesse ali, para manter as páginas que a gente gostaria que tivesse. Então, o perdão do pecado é esse, é aquela página que é arrancada, é aquilo que é tirado. Então, a obra da cruz faz o perdão, a libertação, porque não adianta só você ser perdoado, você tem que ser libertado. Há muitas pessoas que são perdoadas, mas elas continuam vivendo no pecado, porque elas não experimentaram o poder libertador. A terceira etapa é a transformação, a quarta etapa é a santificação e a quinta etapa é a glorificação. Eu não vou falar sobre elas hoje, assim, né, mas vou ficar na do meio, que é exatamente a transformação, transformados. Então, obrigado. Quando a gente tem essa experiência com Jesus, quando os nossos olhos se abrem, quando nós temos uma experiência de salvação, então, perdão, libertação do pecado, transformação. A transformação é a obra do Espírito Santo. Quem realiza a transformação em nós não somos nós mesmos. Não é pela quantidade de jejum que você faz, não é pela quantidade de texto bíblico que você lê. A transformação não tem a ver conosco, porque a transformação é a mudança da natureza. É mais ou menos aliás, esse é o mistério de Jesus, né? Porque quando ele vem ao mundo, o primeiro milagre que ele faz, ele transforma a água em vinho. O que ele faz? Ele muda a natureza daquele elemento. A água H2O se transforma no elemento químico, que é o vinho, que é uma fórmula composta muito complicada, que não daria para eu poder explicá-la para vocês hoje. O que Jesus estava querendo dizer com aquilo? Que a obra da cruz produziria na vida do homem uma transformação. A transformação essencial, a transformação do elemento. Isso o Espírito faz. E geralmente, o Espírito começa a fazer isso na vida das pessoas. Geralmente o Espírito o leva a reconhecer os seus pecados, né, a pedir perdão. O Espírito dá poder para se libertar, e o Espírito dá o poder para a transformação, né? Como também é o Espírito que vai operar a santificação e a glorificação. É uma obra completa, talvez um dia a gente faça um congresso aí sobre os 5 pontos. No caso da transformação, é muito interessante porque todos os que creem, todos, recebem o Espírito Santo. Amém? Recebe, todos. Porque é o Espírito Santo que te leva a crer. Não é que você crê e depois... O Espírito Santo vem em ti, é uma dádiva. Nós, wesleyanos, chamamos isso de uma graça preveniente. É uma graça que Deus antecipa a graça da salvação. Nós recebemos essa iluminação do Espírito, reconhecemos quem nós somos, reconhecemos nossos pecados, e nesse reconhecimento reconhecemos quem Jesus é. Porque você só tem condições de reconhecer os seus pecados se o Espírito Santo estiver te revelando sobre quem é essa figura que morreu pelos seus pecados. Então, o poder da transformação já está dentro de você. Se você olhou para a cruz
e creu em Jesus como Senhor da sua vida, você já tem o poder da transformação. Ou seja, você já tem o Espírito. Mas de uma forma muito interessante, a transformação é algo que demanda não apenas ter o Espírito, demanda ser cheio do Espírito. A transformação se inicia na clareza e no conhecimento de quem nós somos, mas ela se opera no crescimento do Espírito em nossa vida. Então, dentro de uma igreja, eu tenho muitas pessoas que tiveram a experiência com o Espírito, foram salvas, mas elas não estão vivendo uma vida de transformados. Elas não receberam ou não estão desfrutando dessa bênção da transformação. E por isso, elas continuam falando palavras pesadas, pensando de forma inadequada, às vezes fazendo o comportamento inadequado, porque a transformação não está sendo operada na forma como deveria ser operado. E aí, há um desafio de nós sabermos como é que isso acontece, como é que você pode realmente dizer que há em ti um poder, porque você te conhece, você sabe as dificuldades que você tem, você sabe aonde você precisa ter essa obra da transformação, e ela não vai se operar senão através de um enchimento do Espírito na sua vida. E eu sei que a gente às vezes tem um pouquinho de dificuldade com essa questão de entender o caminho do enchimento do Espírito. Eu já preguei isso aqui uma vez, aqui na Industrial, preguei em outros lugares, mas eu quero falar contigo sobre essa transformação à luz da palavra. Eu vou pedir os meninos para colocar ali no texto, para a gente aqui na frente, o texto, o capítulo de Efésios, o capítulo 6, o versículo 18, de 18 até o versículo 21. Vamos versículo por versículo, para poder facilitar. Efésios 5, 18. Ele diz assim: e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, à depravação, à perdição, mas deixe-se encher do Espírito. Então veja bem, quem entende um pouquinho de português, entende que ter o Espírito e ser cheio do Espírito é algo diferente, não é a mesma coisa. E outra coisa, da forma como está escrito aí, eu gosto dessa nova versão, nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão transformadora, porque é ela que você está usando? Não, mas pode ser essa aí, não tem problema, pode ficar nessa aí. Volta nela lá no que você estava. Venham, essa aí, tá. Esse verbo, essa expressão da forma como está, nessa conjugação, mas deixem-se encher do Espírito. Ele me leva a entender que há a necessidade ali de uma participação dupla nessa história. Não é que você vai ser cheio por alguém, não é isso? E nem que você vai se encher. A leitura que eu faço é que existe ali uma participação de alguém que enche e de alguém que se permite ser cheio. Volta para outra tradução, a NVT. Isso aí. Não se embriaguem, pois ele vos levará ao descontrole. Eu gosto muito dessa expressão, porque o descontrole é uma evidência de vida sem o Espírito, e aí não é só com a bebida. Há muitas pessoas que são descontroladas em diversas áreas, então todas as vezes que você se deparar com o descontrole, entenda uma coisa: ausência do Espírito. Todo descontrolado é uma prova de que ele não está cheio do Espírito. A evidência clara do enchimento do Espírito passa por quem te controla. Se é o Espírito, você não é uma pessoa descontrolada. Então, e aí ele vai dizer, em vez disso, sejam cheios do Espírito. Aqui ele muda um pouquinho a forma como ele constrói, mas é o mesmo entendimento. Permita ser cheio. Permita que haja um transbordar. Ou seja, não deixe que haja um espaço vazio. Trabalhem isso de uma forma contínua. Porque todas as vezes que vocês, veja bem, o Espírito é vida, como essa água está viva, né? É um elemento vivo. Se eu não usá-la, se por acaso eu a deixar aqui, daqui a um tempo ela se perde, dá algum bichinho, dá alguma sujeira e se torna inapropriada. O Espírito é vivo, ele precisa ser usado, ele precisa ser desfrutado, você tem que se apoderar disso de uma forma dinâmica. Mas aí ele diz, e como é que vai acontecer isso? Como é que acontece esse enchimento? Como é que eu trabalho lá naquela outra linguagem, na outra versão, como é que eu trabalho aquilo para permitir que ele me encha?
E aí esse texto vai me dar 3 caminhos que eu diria para vocês o seguinte: essas 3 coisas vocês podem praticar. Aliás, o seguinte, essas 3 coisas vocês precisam praticar. Se vocês não as vivê-las, vocês não experimentarão o poder do transformados. Não adianta apenas você se declarar um transformado, você precisa viver a plenitude dessa transformação, a plenitude deste enchimento, a plenitude do transbordar desta graça, de desfrutar desse Espírito. Então eu espero que ao final, quando eu terminar, você saiba o que você vai fazer com essa mensagem, o que você vai fazer no dia de amanhã, como é que você vai lidar nesse seu caminho de enchimento. Vamos para outro versículo, o versículo de número 19. Olha lá, ele diz, não se embriagam com vinho, onde há contenda, há devassidão, mas permitam ser cheios do Espírito. Qual é o caminho desse enchimento? Aí o versículo 19 é fantástico, e nós precisamos entender o que ele está dizendo. Olha lá, eu me encho, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, entre si, ou seja, num louvor individual e coletivo, louvando ao Senhor de coração com a música. Todas as vezes que houver um texto bíblico te dando uma orientação sobre algo, você precisa parar nesse texto e dizer assim: isso é uma prática na minha vida. Música não é apenas um hábito, música não é apenas um sentimento ou um lazer ou uma distração. Música é o estilo da construção da sua personalidade, do seu espírito, da sua espiritualidade. Toda música é uma teologia, seja uma teologia negativa ou uma teologia positiva. Eu, na minha adolescência, eu tinha um certo fascínio, apesar de eu ter me convertido cedo, mas eu sempre tive, a minha geração foi muito influenciada ali ainda por aquele movimento do rock, né? Movimento ali dos hippies que veio da década de 70, aquela coisa mais, e eu sempre tive um certo fascínio por um cara chamado Raul Seixas. E as músicas dele sempre me interessaram. Eu nunca entendi o porquê. Esses dias eu estava dizendo para o meu filho, nós estávamos exatamente na sorveteria, tinha um cara cantando Raul Seixas do lado, e eu dizendo para ele: meu filho, eu entendi que esse cara, ele sempre teve uma música, uma musicalidade espiritual. Ele nunca cantou uma musicalidade que não fosse de cunho espiritual. Eu nasci há 10 mil anos atrás, não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Por todos os tratados teológicos, 10 mil anos atrás, é o tempo nosso da queda de Lúcifer, quando ele cai. Aí ele diz: eu estive na Babilônia, eu vi o povo saindo no Egito, eu vi isso, vi aquilo, vi o Cristo crucificado e tal, eu nasci há 10 mil anos atrás, não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ele está fazendo uma adoração naquela música, e a música é muito bonita, ela conta a história, a musicalidade é bonita, a letra, o cara é interessante, porque a música dele trata um certo estilo de espiritualidade. Toda música é uma espiritualidade. Mais recentemente, quando surgiu aí aquela menina aqui, acho que é Paula, né? Paula Fernandes, aqui de Sete Lagoas, eu gostei muito do estilo dela, muito agradável, né? Música agradável, um tom agradável. E eu lembro, acho que nós estávamos lá em Caldas, e tinha uma cover dela, não sei, ele é muito parecido com ela, não sei se a Juliana vai lembrar, fazendo um show, e foi assim que eu conheci mais de perto essa cantora, né? Porque ela estava começando, através de uma cover dela, gostei. E um dia eu estava lendo a revista que eu assinava, e aí tinha uma entrevista dela naquela revista, ela dizendo como é que ela recebia a inspiração para cantar para compor aquelas músicas. Ela dizia que chegava um dia em que ela estava um pouco assim mais depressiva, ela ia para dentro de um quarto, ela fechava-se dentro do quarto, e uma voz do além vinha e trazia para ela a letra da música. Ela escrevia aquelas letras e então as cantava. Toda música é um tipo de adoração. Ela vai remeter à construção ou à desconstrução de algo. E é muito interessante a capacidade que Deus dá a Paulo. Paulo está escrevendo para uma igreja muito importante, Efésios, talvez vocês não saibam. Efésios é o livro mais importante que Paulo escreve. Efésios é o livro que Paulo vai escrever depois que ele é arrebatado, levado até o terceiro céus, e ele recebe de Cristo uma revelação sobre como a igreja seria construída. E ele volta, e o livro de Efésios é escrito. E Paulo, então, de uma forma muito interessante, ele diz: olha, existe uma maneira de vocês produzirem um enchimento do Espírito. É o estilo de musicalidade. E é tão interessante essa questão,
que eu estou abordando com vocês aqui, porque Paulo parece que não está escrevendo para aquele povo daquela época. Porque a liturgia judaica, ela não era uma liturgia de tanto louvor e cântico como é a liturgia da igreja. Os judeus tinham uma tradição de usar os chamados cânticos de degraus, que é esses salmos, se você leva lá, está escrito assim, cante de degraus, degraus, que eram, na realidade, as músicas que eles cantavam quando subiam as escadas para chegar até o templo. Mas na própria liturgia do culto, não havia, assim, lá, um espaço muito grande para a questão da musicalidade, como existe na igreja de hoje. Paulo está escrevendo uma carta para a nossa geração. E ele está dizendo o seguinte: vocês precisam experimentar uma grande transformação. E essa transformação passa por um enchimento do Espírito. Se vocês não estiverem sendo cheios do Espírito, vocês não conseguirão experimentar a plena transformação. E a plena transformação, o pleno enchimento, passa pelo tempo que vocês gastam com hinos, louvores, cânticos espirituais, a forma como vocês se relacionam pela musicalidade. Esse tema é um tema que tem me preocupado muito à frente da Igreja Wesleyana. Eu tenho estado, é um dos temas que eu tenho batido há muito na questão dos nossos louvores, do nosso estilo, acima de tudo, da prática. Eu tenho muita dificuldade quando eu chego na igreja e vejo a turma aqui tentando forçar a barra para poder fazer céu descer, como se fosse possível fazer isso por alguns instrumentos que estão aqui cantando, né, ou tocando. O enchimento não é algo de um derramamento como se fosse uma tromba d'água. O enchimento é como se fosse um gotejar que vai enchendo, 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 até que a última gota faz transbordar. Nós temos um problema muito, mas muito claro com a adoração. Nós temos um problema com o estilo de música. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês quiserem experimentar o enchimento do Espírito, vocês vão ter que rever muito a musicalidade que vocês ouvem. E eu não sou quadrado, não sou um cara do passado, muito pelo contrário. Eu me vejo dentro da igreja wesleyana mais à frente do que muitos pastores bem mais novos do que eu, que tem umas da cabecinha quadradinha, que as coisas não mudam de jeito nenhum. Eu venho num processo de transformação desde a minha conversão e de uma visão clara sobre a igreja. Eu nunca estou satisfeito com a igreja que tenho. Eu sempre vejo a possibilidade de nós irmos para mais. Então eu não me acho um cara quadrado. Eu não sou aquele cara bitolado com umas coisinhas, com um monte de regrinhas. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês muito clara. Eu não consegui, nesses 40 anos que caminho dentro da igreja, encontrar alguém que tenha uma vida de musicalidade mundana e uma espiritualidade transformada. Uma espiritualidade transbordante. Eu nunca vi. Eu nunca vi gente que ama música mundana, que canta música mundana, que ouve música mundana, produzir espiritualmente de forma relevante. Eu nunca vi. E eu acho que falo com vocês sem ser o cara da cabecinha quadrada. Meus filhos nunca me ouviram. Diz para vocês, eu gosto de... tem estilos que gosto. Mas eu entendi que isso não poderia fazer parte da minha vida de construção da minha espiritualidade. Um dia, eu não tinha chegado aqui na igreja de vocês, não, eu estava na outra igreja. E eu tinha um congresso lá em Campinas. Daqui a Campinas são quase 600 quilômetros. E a minha mulher queria muito que eu fosse de avião. Tem avião, você vai comprar passagem aqui, desce lá e tal. E eu já tinha resolvido, estava muito com vontade de ir de carro, sozinho, né? 600 quilômetros para lá, 600 quilômetros para cá, sozinho de carro. Aí, assim, para poder confirmar aquela situação, o congresso começava na terça-feira. Na segunda-feira apareceu uma ação lá em Três Corações. Então eu teria que ir a Três Corações, depois subir para o Campinas. Então isso justificou não ir de avião e de carro. Foi uma das melhores decisões que fiz. Eu tinha alguém da igreja, tinha gravado para mim um pendrive, não sei se foi a Ivete, não lembro mais, acho que foi a Ivete. Tinha me dado um pendrive e eu coloquei esse pendrive quando eu saí daqui de casa no carro. E eu comecei a ouvir aquelas músicas. E uma das maiores experiências espirituais que eu tive na minha vida foi nessa viagem. Foram 500, 600 quilômetros para lá.
de uma espiritualidade extraordinária. O congresso foi muito bom. A volta foram 600 quilômetros de olhos com lágrimas, de choro, de quebrantamento, de uma vida. Aquela experiência que eu tive naquela viagem foi marcante, mas foram 600 quilômetros de ida, 600 quilômetros de volta, ouvindo basicamente as mesmas músicas, cantando aquelas músicas e permitindo que aquilo produzisse um processo de transformação, de enchimento. Se vocês querem experimentar um transbordo para uma vida transformada, se vocês querem experimentar uma dose extra do Espírito Santo que vai dar a vocês essa capacidade de transformação, vocês precisam resolver a musicalidade de vocês. Vocês precisam resolver sobre o que vocês ouvem e sobre o que vocês cantam. Porque isto vai alimentar o Espírito, ou isso vai enfeitiçar, envenenar o teu espírito, porque o espírito do homem é vivo. Ele pode ser alimentado para crescer, ou ele pode ser não alimentado para poder a cada vez diminuir mais. Alguma coisa que você pode fazer para ter uma vida transformada cheia, você pode resolver a sua musicalidade, mas não é só parar de ouvir uma música que não é cristã. Você precisa ouvir músicas. Aliás, você precisa cantar. Você precisa cantar. Esse é um dos problemas que eu tenho nos cultos. Eu tenho visto que a turma do louvor tem escolhido um estilo que não faz um louvor congregacional. E eu vejo que uma boa parte das pessoas não consegue cantar, elas não conhecem aquela letra, elas não conhecem, elas ficam paradas. O hino diz que, volta lá para mim no texto, o hino, a letra ali, o texto bíblico é muito claro quando ele diz que nós precisamos fazer isso, inclusive conjuntamente. Os nossos cultos têm que ser cultos de celebração. As pessoas precisam cantar. Havia um ditado na minha época adolescente que diz: quem canta os seus males espanta. Quem canta espiritualmente está ativando essa graça. E é isso que ele diz: louvando o Senhor, e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. Me preocupa muito, vocês que lideram, vocês têm que olhar, se as pessoas não estão cantando, tem algum problema. Porque esse é o tempo da gente aproveitar, para produzir esse ambiente. Muitas vezes se escolhe um repertório que o cara quer cantar, que ele gosta. Continue ouvindo isso, mas aqui, traga algo que produza o empenho das pessoas. Não fique mudando de hino, parece que é uma salada, cada dia tem que ter um hino. Produza algo que eles consigam cantar. Na minha época de crente, a gente ficava 5, 6 anos cantando os mesmos hinos, porque não tinha essa dinâmica de mudança. Hoje, a cada hora chega, você não consegue cantar. E o grande problema é que os nossos cultos, que deveriam ter uma parte de espiritualidade, que nós chamamos de espiritualidade, que é construída no coletivo da adoração, nós não conseguimos. E a minha turma de louvor, que são muito mais novos do que eu, não consegue enxergar isso. E isso é uma das coisas que tem me matado. Dá vontade de matar os caras. Mas é tanta gente que aí, na realidade, eu vou ser condenado à prisão perpétua umas 600 vezes. Ou nós entendemos o poder da construção de um louvor coletivo para uma espiritualidade transbordante, ou nós vamos continuar na realidade. Vem, faz o meu cultinho, o meu louvor, olhinho fechado. Eu detesto esse negócio, fecha os olhos. Fecha os olhos para quê? Eu estou no meio de uma comunidade, eu não vou fechar olho, eu tenho que ler a letra. Eu digo para vocês que, na minha análise, uma das coisas que menos avançou desde que eu me converti é o louvor. Por incrível que pareça. A turma tenta fazer do jeitinho que fazia mesmo. Segura não, agora graças a Deus parou. Depois a pandemia se viu um monte de coisa. Segura na mão. Aí você pega na mão do cara, está suada, está quente, aqui tem sensação ruim. Abraça seu irmão. Aí vem o cara com um CC arrumado. Rapaz, eu já vi coisa do arco da velha. Aí você, em vez de você ter o fruto do Espírito que acontece na celebração coletiva, você tem um desânimo coletivo. Porque nós não conseguimos entender que música é teologia, música é vida, música é espiritualidade, música contagia. Fizeram aí essa porcaria desse Rock in Rio lá, vocês fizeram que tal. O diabo entendeu isso muito claramente, o diabo vem dominando o mundo através da música. E nós, como igreja, não conseguimos entender o papel, a importância, o valor. Apesar de Paulo ter gastado um tempo para dizer: vocês querem construir uma espiritualidade cheia e extravasante, vocês precisam desenvolver um hábito de adoração.
um hábito de louvor. Separe o seu tempo em que você vai ouvir aquela música, você vai cantá-la. Vamos tentar ver se os nossos cultos conseguem produzir louvores coletivos em que as pessoas realmente participem deles. Que elas não façam como um boneco que mandou fazer, que elas façam o que querem fazer. Estão me entendendo? O primeiro caminho é bíblico, não é invenção da minha cabeça, estou dizendo para vocês, está escrito. Encham-se do Espírito como? Comecem por uma vida prática de louvor e adoração. Sem isso não há espiritualidade, sem isso não há vida. Eu tenho que terminar, né? Senão eu vou empolgar aqui. Ixi, vamos lá, o próximo. O próximo versículo, eu acho que me perdi aqui, é o versículo de número 20. Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida, a espiritualidade começa com uma vida de adoração. E ela passa necessariamente por gratidão. 40 anos no Evangelho. Eu consigo separar as pessoas que foram bem-sucedidas e as que foram mal-sucedidas. E todos os que foram mal-sucedidas eram ingratos. Deus não abençoa pessoas ingratas. E gratidão é algo que tem que ser começado a aprender a ser desenvolvido a cada dia. O nível de gratidão em que nós chegamos numa espiritualidade transbordante é aquela gratidão pela coisa ruim que nos acontece. Sabia disso? Eu tive muita dificuldade em entender isso. Muita dificuldade. Eu preguei uma mensagem dessa num sábado, no encontro distrital aqui do distrito de Contagem na época. E naquela semana a minha menina, na segunda-feira, minha menina passou muito mal. E esteve entre a vida e a morte. Foi uma das experiências terríveis para ela. Ela teve que fazer uma cirurgia rápida e era o diagnóstico pior dos possíveis. E aí, a nossa experiência espiritual depois daquilo foi uma coisa impressionante. E eu aprendi a ser grato a Deus por aquele tempo. Porque ser grato pelo carro, pelo presente, ser grato por coisas, mas tem gente que nem por isso é grato. Eu tinha uma tia que era tão ingrata, era uma pessoa tão ingrata, tão ingrata. Eu ainda era bem adolescente, eu saía da casa do meu avô, a cavalo, para ir para a cidade. Aí quando eu ia para a cidade, meu avô falou assim, aqui, leva a sua tia, que era a cunhada dele, ele se sentia meio na obrigação de cuidar dela, o irmão já tinha morrido, o marido já tinha morrido, era viúvo. Aí ele falava, leva para sua tia e tal, um pouco de feijão que tinha, um pouco de café e tal, um pouco de fubá, e leva também uma carne e tal. Aí eu levava, né, levava no cavalo, e aí eu chegava lá, ela abria, guardava, falava comigo assim, obrigado pela carne, o resto era da obrigação e tal. Era uma pessoa terrível, né? Foi a minha parteira, foi a mulher que minha mãe conheceu bem, foi quem ajudou minha mãe a me trazer ao mundo. Ela é terrível, você pensa numa mulher terrível, o pessoal não ia na casa dela, tinha dificuldade de ir lá, mas era uma pessoa que gostava de fazer coisas. Eu sabia que chegava lá, tinha biscoito, tinha caixa cheia de que ela fazia, aquelas coisas, obrigado por isso, então, obrigado pela carne, o resto era da sua obrigação. Tem pessoas que não são gratas com nada, e eu vou dizer para vocês, tá? Todo ingrato morre no deserto. Todo ingrato fica no deserto. Para mim, o pior texto que tem na Bíblia é aquele texto quando eles chegam para Moisés e diz, nós estamos enfadados desse pão, nós estamos enojados desse pão, que era o que descia dos céus. E aí eles, nós queremos voltar para o Egito, porque lá nós tínhamos cebolas, nós tínhamos comida, das quais nós não conseguimos nos esquecer. A ingratidão enterra o cara no deserto. E aqui, meninas, analisa o cara. Se ele é um cara que é ingrato, se você identifica isso, eu te dou um conselho, sai fora. Porque isso atrai maldição. Nada atrai mais maldição para a vida de uma pessoa do que ingratidão. O nível de gratidão transbordante é aquele nível lá de Romanos, que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendo isso, está me sendo muito ruim, mas eu sou grato a Deus por este momento. Você está disposto a viver isso? Porque essa vida de espírito passa por isso, para ser cheio. O último, o versículo de número 21, ele diz assim, sujeite-se uns aos outros,
no temor, ou pelo temor, ou por temor a Cristo. A terceira marca de alguém que está sendo cheio do Espírito tem a ver com sujeição, submissão, obediência. Sujeitar-se um ao outro é me colocar debaixo da outra pessoa. Todas as pessoas que vivem um nível de espiritualidade extraordinária são pessoas muito humildes e que têm uma marca muito grande de submissão, sujeição. Veja bem, o Espírito, ele quer te controlar. A vida cheia será uma vida controlada pelo Espírito. O seu temperamento será controlado, a sua personalidade será controlada, os seus pensamentos serão controlados, a sua vontade será controlada, os seus desejos serão controlados. Para chegar a esse nível de controle, é preciso que você permita que alguém te controle primeiro. Para que você possa se submeter a um controle total do Espírito, você precisa ter uma vida de sujeição. A primeira sujeição, submissão, que nós aprendemos é dos pais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não conseguirá ter uma vida espiritual extravagante, extravasante, crescente, se você tem dificuldade com a submissão. Se você tem dificuldade de submeter aos seus pais, isso é uma evidência que você não vai conseguir se submeter ao Espírito. A submissão ao marido, e isso é complicado, né? Mas eu tenho que ser submisso ao meu marido. Bom, a Bíblia diz que ele é o cabeça. Mas o meu marido é um banana. Bom, mas então você tem uma cabeça de banana, você escolheu um banana. Se você tivesse escolhido um homem como a minha mulher escolheu, você teria um cabeça. Está entendendo? É ou não é, Samuel? Se tivesse escolhido uma mulher, um homem igual a mais, eu teria um cabeça. É ou não é? Não é, Vitinho? É isso? Então, o cabeça. E aí você se submete, não é porque o homem é melhor. Não é por causa disso, é porque existe um princípio de submissão na Bíblia. E esse princípio é um princípio de guarda, de preservação. Quando o homem se põe como cabeça, quando ele se põe com essa autoridade, de ser a autoridade da casa, ele traz tranquilidade para a mulher. A mulher sente-se tranquila. Então, a submissão pode parecer estranho, né? Mas é a submissão nos mínimos detalhes. Eu pastoreei aqui há 11 anos, tinha aqui uma zeladora da minha época, vocês conhecem bem, a Tati, né? Eu dizia, a Tati quebra barraco, né? A Tati não é fácil. E a Tati, eu chegava aqui e dizia, pastor, não é para o senhor passar aqui agora que eu estou limpando. Falou, Tati, obrigado, eu não entro mais Tati, sem problema, vou voltar para o meu lugar. Ué, a autoridade da limpeza é ela. Eu dizia, Tati, eu que sou o pastor, eu vou fazer o que? Não, porque quem limpa é ela, então quem é a autoridade da limpeza é ela. Se ela diz, o senhor não pode passar aqui, beleza, Tati, eu vou voltar, eu vou passar para outro lugar. Porque isso é uma forma de eu me sujeitar à autoridade. Se não há uma sujeição às autoridades, se eu não me submeto aos meus pais, não me submeto ao meu líder, não me submeto ao meu guia espiritual, não me submeto à lei, a submissão ao Espírito vai acontecer na medida em que você se preparou para ser alguém submisso. Sujeitem-se uns aos outros. Por temor a Cristo, sabe, é muito interessante essa expressão, sujeite-se um ao outro por temor a Cristo, né? Não é porque eu me sujeito ao outro, porque é o outro, ele está dizendo que você se sujeita ao outro, porque no outro habita Cristo, Cristo está ali, é a presença de Cristo, e naquela hora ele pode estar sendo uma autoridade de Cristo sobre a sua vida. Se você não aprende isto, você neutraliza a sua espiritualidade. Então, para nós encerrarmos, nós sim, somos um povo destinado à transformação. A transformação é a terceira obra que redunda da nossa salvação, que tem a ver com o perdão de pecados, libertação e a transformação. A transformação é algo que Deus espera de nós. É uma igreja, são pessoas transformadas que vai produzir uma sociedade transformada. A transformação do mundo só pode acontecer com homens e mulheres transformados. A transformação é algo que tem para ti, porque depois de transformado você será santificado, e depois de santificado você experimentará a glorificação. Mas Deus não pode te encher de santificação sem a sua transformação. O Espírito não vai produzir algo em ti relevante sem a sua transformação. E você não será totalmente transformado até que você seja cheio. E para ser cheio,
você precisa ter uma vida de adoração, você precisa ter uma vida de gratidão, você precisa ter uma vida de sujeição. São esses 3 pontos. Sem isso, nós ficaremos no evangelho da letra e não experimentaremos a espiritualidade. O que você pode fazer a partir daqui? Adoração, gratidão, sujeição. Se você aprender bem novo esses 3 princípios, você viverá uma vida tão transformada que você será um agente de transformação, não só de uma pessoa, mas de famílias, quem sabe de cidades, e olhe lá, de nações. Amém? Quero que você fique de pé. Aí agora você pode fechar os seus olhos, porque agora eu quero te convidar para uma oração, segundo a meditação do seu coração. Eu não sei o que mais falou contigo nessa palavra. Eu não sei em que ponto você está desse processo transformacional, e nem do desfrutar dessa transformação. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te dar algumas dicas, para te chamar a uma reflexão. Aonde você precisa ser transformado? Seu caráter, seu temperamento, o seu humor. Aonde você mais precisa que agora essa obra transformadora te alcance cada vez mais? Oh, maravilhas! Senhor, eu lhe dou graça por essa noite. O Senhor é muito bom. A tua misericórdia é infinita. A tua bondade, a tua generosidade, a provisão de uma obra completa, que tem a ver com o perdão dos meus pecados, com a libertação e com a minha transformação. Senhor, eu sei que para que isso possa acontecer a cada dia, para que a cada dia eu seja um homem que tenha mais domínio próprio, que tenha sabedoria para ter a palavra, a resposta necessária para a minha casa, para a minha vida, para o meu trabalho, para o meu ministério. Senhor, eu sei que para que eu possa desfrutar da plena santidade, inclusive da glorificação do Senhor na minha vida, Senhor, eu preciso deste enchimento. Senhor, nós optamos em não nos embriagar com o vinho. Nós somos daqueles que entendemos, Senhor, que é melhor sermos cheios deste Espírito, que nos trará não a alegria momentânea do vinho, não o prazer momentâneo da carne, mas Ele construirá uma vida de deleites, de satisfação, que não será apenas minha, mas será também da minha geração subsequente, dos meus filhos, dos meus netos. Meu Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esta palavra que me leva a entender a necessidade de um processo contínuo de enchimento do Teu Espírito, por meio de uma vida de adoração, de gratidão e de sujeição, de submissão. Que essas 3 palavras, Senhor, estejam impregnadas em nós, para que nós possamos viver este tempo de uma vida plena do Espírito, para uma geração transformada e cheia. Obrigado por essa noite, é a oração que faço a Ti, no nome de Jesus. Muito obrigado.